E aí, meu esquadrão sem filtro, hoje o assunto é babadaço, hein? Estamos falando de uma situação aí que não agrada 9 entre 10 mulheres. Não distingue idade, não distingue altura e muito menos conta bancária, minhas amigas. Quem é? Celulite. E é por isso que eu vou puxar essa vinheta logo pra gente começar a destrinchar esse novelo aí, porque o negócio é complicado, hein? Te espero daqui um pouquinho. Gente, acabaram de me cortar aqui, diz que eu tô muito professora. Mas vamos lá. Gente, como é que se acaba com a celulite? Mas antes de falar como é que acaba com a celulite, eu preciso entender o que é essa celulite. Pensa no seguinte, pensa no seu bumbum, na sua coxa, que são os lugares que mais aparecem essas danadas, como um colchão captonê. Ele não tem aqueles espaços afundados? Pois bem, um erro muito grande é atrelar celulite com gordura, tá? Tem a ver? Tem, mas não é só isso não, tá? O que significa aqueles buracos? Significa que eu tenho travas ali segurando aquele espaço. Eu tenho travas puxando para baixo. E eu vou contar mais uma coisinha para vocês, meninas. As travas das mulheres, as nossas travas, elas são retas, lineares e profundas. Elas são assim. Pensa numa cerca, tá? E essa cerca ela tem estacas fincadas retas. Diferente dos fofinhos dos homens, cujas travas, elas são assim, perpendiculares e alinhavadas. Por isso que as mulheres têm mais celulites que os homens, tá? Porque essas travas nos homens, elas são mais lineares, elas são mais bonitas, elas são mais retas e elas são menos piores. Por quê? Porque elas não puxam o tecido para baixo. Quando a gente fala em celulite, além do colchãozinho captonê, além da cerquinha, que são analogias que eu estou fazendo, existem 3 grandes vilões, tá? Essas travas, que a gente chama de travas fibróticas, elas são fibras que puxam para baixo, é um dos grandes vilões. A gordura é um outro grande vilão, mas toda gordura ela vem também trazendo junto com ela uma inflamação. Então nós temos uma casadinha aí. E a terceira situação e o terceiro grande vilão é a falta de fluxo sanguíneo, é a falta de vascularização. Então são 3 situações que nós precisamos levar em consideração no tratamento para a celulite. Então vamos lá. Se eu tenho, vamos de trás para frente agora, se eu tenho uma grande dificuldade de circulação, como é que eu começo a tratar uma celulite? Melhorando a circulação. Eu consigo fazer isso? Como? Atividade física, gente, não tem pode pirlim-pim-pim. Atividade física, tá? Segundo, eu posso usar cremes que ativam a circulação, cremes com cafeína? Sim, você vai conseguir eles aonde? Na farmácia. Pronto, simples assim, tá? Então, os cremes que falam lá são para celulite, eles não vão tratar a celulite diretamente, mas eles vão tratar e vão estimular a circulação, que é um dos fatores primordiais para a gente começar a pensar no tratamento de celulite. Fechou? Então a primeira coisa é isso. Segunda situação, voltando de novo, de trás para frente, gordura. Se você perde um pouco de peso, ou se você está acima do peso, significa que se você diminuir essa quantidade de tecido adiposo, as suas celulites também vão diminuir. Não significa que elas vão sumir, eu estou dizendo que vão minimizar. Por isso que ao nosso olhar, elas diminuem. Existem várias fases da celulite. Tem aquela fase que você aperta e aí você vê os furinhos. Tem aquela fase que já é visual e tem aquela fase pior, que é aquela que parece casca de laranja, tá? Então a gente primeiro precisa reconhecer qual é essa fase que a gente se encontra, qual é essa fase que está no seu corpinho, tá? Mas primeiro,
circulação. Segundo, melhora da quantidade de gordura. E como é que a gente consegue isso também? Atividade física, boa alimentação. Lembrando que eu fiz aí uma publicação anterior, um episódio anterior falando sobre os alimentos que auxiliam aí o nosso rejuvenescimento e o tratamento. Mas, vamos lá. O primeiro grande problema são as travas fibróticas, aquelas travas que puxam para baixo e fazem a gente com aquela espécie de colchão capitonê que eu falei para vocês no início, tá? Então, o que eu preciso para melhorar isso? Vocês concordam comigo que se tem uma trava puxando o tecido, aquele tecido adiposo vai saltar? E é por isso que eu digo sempre para as minhas pacientes, o lugar saudável da celulite não é essa região que não tem a trava, é justamente a trava, porque o resto está inflamado e está indo para cima, tá? Então, a gente precisa tirar essas travas. Como é que a gente faz isso, tá? Nós temos que anestesiar essa região e eu tenho que cortar essas travas. Quando eu corto essas travas e libero isso, o que eu estou promovendo ali também? Uma inflamaçãozinha. Uai, doutora Francine, mas você falou que inflamação é ruim? Inflamação é ruim quando você não faz nada para melhorar. Quando esta inflamação ela é controlada, essa inflamação é benéfica. Por quê? Porque ao cortar essas travas, eu faço com que todo o tecido suba. E quando essas travas são feitas, eu gero essa inflamação controlada, eu faço a estimulação de umas celulinhas principais do nosso corpo, que nós já falamos aqui, que são os fibroblastos, que tem o quê? Função de produzir colágeno, função de melhorar o tecido, função também de estimular o aparecimento de novos vasos sanguíneos. Lembra que um dos fatores também era o problema circulatório? Então nós precisamos, através desse corte destas travas. Doutora, mas como é que isso acontece? Gente, é muito simples. Nós anestesiamos, tá? Fazemos um furinho aqui e entramos com uma cânula. Essa cânula embaixo da pele, ela vai descolando. Então eu faço este movimento aqui. Ou com uma cânula muito grossa, ou com uma cânula chamada bico de pato. Que ela é um biquinho de pato mais reto na ponta e que ela vai tirando essas travinhas, ela vai descolando essas travinhas e subindo o tecido. Ah, doutora, mas dói? Não, doer não dói porque tá anestesiado. Vai ficar roxo? Claro que vai. Gente, nós estamos falando que eu estou trabalhando logo abaixo da pele, eu estou trabalhando no tecido. Vai ficar roxo. Doutora, posso fazer esse procedimento e ir para o sol? Jamais, meu amor, jamais. Porque a gente tem que controlar esse processo inflamatório. Vai tomar sol em cima de um roxo? Vai manchar a tua pele, então vai ficar bonita e manchada. E a ideia é você ficar bonita e bonita sem celulite, ou pelo menos diminuindo um grande percentual dessa quantidade de celulite que você tem. Se eu tenho uma celulite leve, daquela que para eu poder perceber eu tenho que apertar, ou você tem que contrair o bumbum para perceber, geralmente uma sessão, no máximo 2 sessões, resolve cerca de 90% da sua queixa. Agora, se eu tenho um grau de celulite maior, se eu tenho aquela casca de laranja, gente, uma vez só ou 2 podem não resolver o problema como você gostaria. E por isso, nós precisamos controlar as suas expectativas também. Vai melhorar muito? Vai. Tá? Mas aquelas que nós tiramos as travinhas voltam, a tendência é não voltar, a não ser que você repita as mesmas coisas que você está tendo. Exemplo, aumento de peso, tá? Descontrole inflamatório. E a inflamação, ela não vem só porque você está estressado, porque você tem vascularização inadequada. Pode ser porque você não esteja comendo bem. Pode ser porque você não esteja fazendo atividade física bem. Então, ela tem chance de voltar? É claro, assim como uma cirurgia plástica também pode fazer você aumentar de peso e aumentar a quantidade de gordura nas regiões em que você não fez aquela sucção de gordura.
Então pode acontecer, é claro, nenhum procedimento é definitivo se você não cuidar dele, como ele deve ser feito, tá? Então quantidade diminui? Diminui bastante, tá? Essas travas podem voltar? Podem voltar, nós temos que estimular colágeno aí também. E gente, eu quero deixar bem claro que eu não tô falando de lipoaspiração, tá? Lipoaspiração, você entra com uma cânula, descola o tecido adiposo e suga. O que eu estou falando aqui é de um procedimento que eu vou descolar essas travas. Então você vai voltar para casa tranquila, caminhando, podendo sentar, sem recuperação pós-cirúrgica, não é uma cirurgia, tá? E você vai estar anestesiadinha ali, dói, vai ficar roxo, esse roxinho vai passar e vida que segue. Tá? E vida que segue. Então veja, num próximo vídeo nós vamos falar sobre como desinflamar o corpo, como identificar uma inflamação. E pasmem, gente, a maioria de nós é inflamado, viu? Então, nós vamos falar muito sobre isso no nosso próximo encontro, aguenta aí. Bota seu comentário aqui, escreve, coloca, compartilha, faz a tua interação, me conta qual é o teu grau de celulite. Leve, moderada, grave, se essa casca de laranja tá grande aí, e se você já fez algum procedimento como esse. Comente, curte, compartilhe, mande seu e-mail para o francenfiltrooficial@gmail.com. Eu vou estar esperando o seu contato para que a gente possa estabelecer uma proximidade cada vez maior.